porque isso mostra que é resultado da soma de duas coisas. O que é o testemunho? É a soma da oração da igreja com a fé pessoal. Amém? Veja que Jesus muitas vezes chegava para as pessoas e dizia assim: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Às vezes não temos fé suficiente. Então Deus não vai agir. Não, Ele vai pela misericórdia. Mas como eu já ensinei aqui outras vezes, Deus não quer que você viva pelas misericórdias. As misericórdias dele se renovam toda manhã, se renovam sempre, mas Deus quer que você viva pelas promessas. A misericórdia ela vem porque Deus te ama. As promessas elas se cumprem pela fé. Amém? Então que Deus te abençoe com uma fé extraordinária essa semana em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual o desafio que você enfrenta, eu não sei qual é o obstáculo que se apresentou nesse tempo diante da tua vida, mas eu sei que na soma da oração com a fé, tudo isso cai por terra em nome de Jesus. Amém? Só quem crê, diga amém, né? Amém. Então tá bom. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Deus tem uma palavra ao teu coração, porque você escolheu a presença dEle nessa manhã. Ele te diz, Ele tem uma palavra para edificar a tua fé, para fortalecer a tua vida, para esclarecer conceitos espirituais, ampliar o nosso entendimento a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fale aos nossos corações. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, e que ela seja como espada nesse momento, que ela traga discernimento espiritual, revelação, que ela seja luz, lâmpada, para iluminar o nosso caminho, que ela seja verdade que liberta e que santifica nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? É um texto conhecido, não é? Duas passagens, né? Para quem lê a Bíblia, para quem costuma frequentar a igreja, duas frases aqui são conhecidas. Primeiro, ele se compadeceu das multidões porque eram ovelhas que não tinham pastor, né? E segundo, pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essas duas frases, elas são comumente compartilhadas na palavra. Mas o que Deus quer nos mostrar aqui hoje, através desse texto, através dessa palavra, é que Jesus, ele tinha alguns objetivos quando ele veio à Terra. Além do principal, que era morrer na cruz, para redimir a humanidade, para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade que estava perdida desde a criação, quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, desobedeceram a Deus e abriram o caminho da desobediência sobre a vida do ser humano. Então a gente sabe que o ser humano hoje, quando ele nasce, apesar dele ter uma essência que faz com que ele deseje se voltar a Deus, e por isso a gente vê muitas vezes o ser humano buscando a Deus de diversas formas, buscando a Deus. Você sabe o que eu sempre digo, né? Às vezes um cara que está lá no bar agora, bebendo, enchendo a cara, sabe o que muitas vezes ele está fazendo? Ele está buscando a Deus, porque ele busca através da bebida o quê? Um alívio, uma solução, uma fuga, que na verdade tudo isso ele só vai encontrar em Deus, mas ele está buscando de alguma forma. Alguém que frequente qualquer lugar, que vai em qualquer religião, que vai atrás de qualquer ideologia, ele está buscando saída, ele está buscando resposta, que a gente sabe que só pode encontrar em Deus. Hoje a gente sabe,
Antes a gente também não sabia. E antes também a gente andava por esse mundo procurando em outras coisas o prazer, a alegria, a satisfação, o preenchimento, ser feliz, ter situações resolvidas. A gente procurava de muitas formas. Então Jesus ele veio como a resposta para essa busca, para esse anseio, que apesar do homem ter caído diante de Deus pela desobediência, ele sempre teve o desejo de voltar a Deus. Tanto que a religião foi criada por causa disso. A religião, que vem de religare, do latim religare, quer dizer o quê? Se voltar a alguma coisa, tentar se ligar novamente a alguma coisa. Essa é a busca do homem através da religião, tentar se ligar a Deus. Mas é possível? Não. Não é possível ninguém se ligar novamente a Deus. Por quê? E aí você sabe, João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se liga ao Pai, ninguém retorna ao Pai, ninguém tem comunhão com o Pai, se não for através de Jesus. Então Jesus veio com esse principal objetivo, ser a ponte de resgate do ser humano até Deus, através da morte dele, do sacrifício dele. Jesus paga o preço que o homem não poderia. A dívida que o homem abriu com Deus, Jesus vem e paga essa dívida. Você sabe que toda dívida tem alguém que paga por isso, sim ou não? Se eu pedir dinheiro emprestado para o Rubem e não pagá-lo, ele pagou essa dívida por mim, porque ele levou prejuízo, é ou não é? Se o Rubem não estiver precisando e eu não tenho como pagá-lo, ele me aciona e aí meu pai, que é responsável por mim, tem que vir pagar. Ele assumiu a dívida, sim ou não? Toda dívida tem alguém que tem que pagar. Não tem uma dívida que não se pague por ela. Toda dívida tem que pagar. Eu já recebi perdão de dívida em banco. Ah, então a dívida assumiu? Não. O banco que perdoou minha dívida assumiu. Ou quem? Alguém assumiu. Essa dívida, ela precisa ser assumida. E Jesus assumiu a dívida que nós tínhamos com Deus, por causa do pecado. Então Jesus veio para isso. Mas, apesar desse ser o principal objetivo da vida de Jesus, e você já sabia disso, eu estou só te relembrando, eu estou só fortalecendo esse conceito, porque é isso que as pessoas lá fora precisam ouvir. Elas precisam saber que teve alguém que morreu por elas, que pagou a dívida espiritual que nós tínhamos, que abriu o caminho de volta para que elas pudessem estar na presença de Deus. Jesus também veio com outros 3 objetivos que essa palavra nos ensina, menores, práticos, mas tão necessários quanto. E a Bíblia diz assim, olha, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Então a primeira coisa que essa palavra nos mostra que Jesus fazia era ensinar. E uma das coisas que eu aprendi caminhando com Jesus é que o ensino, ele é mais poderoso em atitudes do que em palavras. Ele é muito mais forte em atitudes do que palavras. Tem até uma frase aí fora que diz assim, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Você acha isso no Facebook, você acha isso em palestras motivacionais, ensinos lá, os coaches dizem isso, né? É uma verdade. A palavra, ela convence. Se você tiver uma boa retórica, se você tiver uma facilidade de comunicação, se você treinar a sua comunicação, você consegue convencer as pessoas, sim ou não? Tem políticos que nos convencem até hoje. Até hoje. A gente já viu que não cumpre, a gente já viu que a fala de muitos deles, não todos, são repetitivas, são engodos, são mentiras, mas eles ainda convencem, porque tem uma boa palavra. Então a boa palavra convence. Ela tem pastores que têm uma ótima palavra, tem políticos que têm uma ótima palavra, tem empresários que têm uma ótima palavra. Hitler tinha uma ótima palavra. Ele é estudado, você sabia? Cursos de oratória, quem já fez curso de oratória aqui sabe o que eu estou falando. Hitler é citado em cursos de oratória. Ele tinha o poder da palavra do convencimento. O diabo
tem poder de palavra e convencimento, convenceu Eva a comer o fruto. Sim ou não? Sim. Então a palavra, ela tem poder de convencimento, mas o ensino não está baseado só na palavra, mas está baseado no exemplo. Quando Jesus começa a pregar, se você ler Mateus capítulo 7, os últimos versículos, se eu não me engano 42 ou 48, diz assim: e as multidões se maravilhavam do ensino de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade. O que é isso? Não é só uma palavra, é uma palavra respaldada por um exemplo, por um modelo de vida. Modelos que eles nos chamam a atenção. Eu até costumo falar que é o seguinte: você quer ver como você é, quem você é? Você quer ver quem você é? Olhe para os seus filhos quando eles são crianças. Você vai ver nas crianças o reflexo dos pais. Se os pais são briguentos, gritam, xingam, você vai ver, lógico que existem exceções, mas na maioria das vezes crianças que xingam. Por que criança fala palavrão? Porque vê os pais falando. Pode reparar. Se os pais falam palavrão, você vai ter criança que fala palavrão. Se a mãe xinga o pai na frente da criança, daqui a pouco a criança está xingando o pai. Por quê? Porque é o modelo. E não adianta o pai virar para a criança e dizer assim: não xingue, não fale palavrão, não isso, não aquilo. Se o modelo e o exemplo que ele tem dentro de casa, de alguém que xinga, de alguém que fala, de alguém que isso, de alguém aquilo, essa é a base do ensino. O ensino é modelo de vida, o ensino é estilo de vida, o ensino é santidade para nós. Se nós andarmos em santidade, sabe o que vai acontecer? As pessoas que se aproximarem de nós e ouvirem falar do Evangelho através de nós, vão ver um modelo de vida de santidade. E aí teremos o que? A autoridade que Jesus tinha. Que autoridade é essa? Vamos falar o que pregamos, vamos pregar o que vivemos, vamos viver o que pregamos. Então, Jesus, a primeira coisa que ele mostrava, que ele ensinava, porque diz aqui que ele ensinava, era através do estilo de vida dele, do exemplo que ele dava, né? Então assim, muitas vezes nós queremos aprender coisas nas nossas vidas. Você quer aprender? Ande com quem faz aquilo. Você quer aprender a orar? Ande com quem ora. Ande com quem ora. Sabe como é que eu aprendi a orar? Caminhando com o apóstolo Fábio, andando com o apóstolo Fábio. Ele ia orar às 6 horas da manhã na igreja, eu ia com ele. E lá eu fui desenvolvendo a minha vida de oração, e lá eu fui desenvolvendo a minha vida de comunhão com Deus. Então você quer aprender a vender? Ande com um bom vendedor. Você vai ver que você vai aprender a vender. Você vai ver como é que ele aborda os clientes, você vai ver como que ele reage nas negativas, é ou não é? Como é que funciona dentro de uma empresa? Você pega lá o aspirante a ser um vendedor, coloca ele para andar com um vendedor mais experiente, e ele vai aprendendo a desenvolver a venda através de... Quer aprender a roubar? Ande com um ladrão. Ele vai te ensinar a roubar. Ele vai te ensinar. Então, conforme a gente começa a caminhar, e com quem a gente caminha, e em quem a gente se submete, é de quem nós vamos aprender, é de quem nós vamos crescer, é como nós vamos crescer, é como nós vamos nos desenvolver. Se você quer aprender a ter fé, quer aprender a viver com Deus, ande com pessoas que tenham fé, ande com pessoas que caminham com Deus, não ande sozinho. É por isso, queridos, presta atenção no que eu vou falar agora, que todos nós precisamos de líderes e pastores. Todos nós precisamos. Porque nós precisamos andar perto de alguém que nos incentive, de alguém que nos dê modelo, alguém que seja exemplo para nós. Ah, todos os pastores e líderes são exemplos? Talvez não, mas nós precisamos nos aproximar daqueles que são. Eu já sou pastor, eu já lidero uma igreja, eu já tenho experiência de ministério, mas eu não deixo de ter um pastor no qual eu me esforço a estar perto dele.
Hoje eu estou longe, antes eu estava mais perto, antes eu frequentava a igreja que ele pastoreava, antes eu era pastor junto com ele lá. Então, toda a ministração eu estava ali, então eu estava perto, hoje eu não estou tão perto, então eu me esforço para estar. Apóstolo, quando o senhor quer que eu esteja aí? Ah, quero que você esteja no congresso, estou lá no congresso. Quero que você esteja no café de pastores, estou lá. Querido, já fui para o café de pastores pela fé, sem ter recurso, estava apertado, mas fui. Mas fui por quê? Porque cabe no que a gente quer crescer, aonde eu quero estar. Vir no culto às 9h30 da manhã talvez seja um esforço, né? Puxa, domingo é o único dia que eu teria, teoricamente, para acordar mais tarde. Tudo bem que o culto não é tão cedo assim, né? Não é a missa das 7 da manhã, né? 9h30, dá tempo de você acordar, tomar um café. Mas talvez seja um esforço, é uma renúncia, você deixar a família, você deixar alguém para estar aqui, mas também é um lugar onde Deus está aqui te ministrando, onde você vai receber a bênção sacerdotal para a tua semana, Quando a Rosângela orou aqui, apesar de ser uma palavra dura, a oração dela é uma palavra real. Quando nós sabemos que devemos estar ali na presença de Deus, não estamos, é um desprezo em relação a tudo que Ele preparou aqui. Não é comigo, não é o pastor, não é a pastora, não é o líder, é a presença de Deus. Deus preparou esse ambiente espiritual para te receber, para te ministrar, para te abençoar, para mudar a tua história, para abrir caminhos, para operar milagres. Mas muitas vezes a gente não enxerga isso, que nós estamos presos em circunstâncias. Então, Jesus, a primeira coisa que Ele veio aqui ensinar como exemplo, ok? Então o exemplo vem através do ensino, vem através do exemplo. Segunda coisa, diz assim, olha, Ele percorria as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Aí muda, aí nós não estamos mais falando do exemplo, aí agora nós estamos falando da palavra. Jesus, além de ensinar através de um estilo de vida santo, separado para Deus, Ele também pregava o evangelho do reino. E queridos, deixa eu te falar uma coisa, quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Não existe discípulo de Jesus sem pregar o evangelho do reino, sem falar da salvação para aqueles que estão perdidos, sem dar uma palavra de resgate para aqueles que estão desviados, sem ensinar o princípio da congregação para aqueles que estão desigrejados. Essa palavra precisa estar nos nossos lábios, essa palavra precisa ser levada. Ontem a gente estava no velório lá junto com a Melissa, com a família dela, né, da sua avó, e aí eu encontrei lá o pastor Hugo, né, que é um pastor que eu conheço há muito tempo, desde o começo lá da visão, e aí nós nos encontramos de novo, já tinha encontrado ele aqui em Americana, desde que eu vim para cá, mas aí nós ficamos um bom tempo ali conversando e tal. E aí, olha que interessante isso. Ele contando, né, o testemunho pessoal dele, ele falou, puxa, meu pai, né, japonês, bem tradicional, com cultura oriental, com cultura japonesa, né, eu já convertido, e ele não dava abertura para o evangelho, né, ele falava do pai dele, e aí eu dei uma Bíblia em japonês para ele contando, né, ele deu uma Bíblia em japonês, e aí, o pai dele lia em japonês, e aí ele falou assim, pai, lê para mim João 3,16, né, que é o texto áureo da Bíblia, né, que fala da salvação em Cristo Jesus. Ele falou, lê para mim João 3,16, que eu quero ver se é igual. Eu acho que é, né, mas ele falou, vocês viram a hora que ele estava contando isso lá, ele falou assim, que eu quero ver se é igual o que está aqui na minha Bíblia em português. E ele fez o próprio pai dele declarar, né, Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E quando aí depois ele foi contando a história toda, mas essa parte me chamou a atenção, porque quando a gente caminha com Jesus verdadeiramente, arde dentro do nosso coração que as pessoas conheçam quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Se isso não tem ardido no seu coração, eu tenho uma sugestão para vocês, pode ser qualquer um de nós. Primeiro, houve um esfriamento espiritual, você pode ter certeza disso. Se não arde dentro do teu coração falar do amor de Deus para as pessoas, primeiro, houve um esfriamento espiritual. E segundo, a sugestão é,
reflita como está o seu relacionamento com Deus. Porque é inevitável que alguém que esteja com um relacionamento íntimo, ativo com o Espírito Santo, não seja impulsionado por Ele em compaixão por aqueles que estão perdidos. Não tem como. Não tem como. Uma igreja que não se move a favor dos perdidos, uma igreja que não se move em pregar o Evangelho, uma igreja que não se move em levar salvação aos que ainda não têm, está fora do centro da vontade de Deus. A igreja não foi levantada por Deus com outro propósito. A igreja não foi levantada por Deus para fazer eventos, para fazer campanhas para o povo prosperar, para fazer campanha para o povo ser curado, para fazer campanha, não, tudo isso pode existir, sem problema nenhum, não estou criticando isso, mas ela não foi levantada para isso. Isso pode ser até um caminho para as pessoas se encontrarem com Deus, os enfermos virem atrás de uma cura, aquele que está falido vir atrás de uma resposta para a vida financeira dele, ok, mas a igreja foi levantada na terra, a igreja foi levantada por Jesus, foi estabelecida por Jesus, para salvar os perdidos, e graças a Deus por isso, eu e você estamos aqui, é fruto disso. Você pode dizer obrigado, Jesus? Amém. Não é? Você só está salvo hoje porque a igreja cumpriu o papel dela, e vem cumprindo, mas não pode se esquecer disso. Agora a igreja não pode ser transferida a responsabilidade de falar, a igreja é o Shaddai está fazendo isso, o pastor faça isso. Não, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Jesus veio anunciar o reino de Deus para quem se arrependesse dos pecados. Há uma palavra para isso, João 3,16. Pastor, eu não sei como pregar o evangelho para alguém. Anote no papel, João 3,16. Faz uns papeizinhos assim e entrega para a pessoa. Entrega na mão da pessoa e fala, eu tenho uma palavra para você. Jesus te ama de tal maneira que entregou Jesus para que você creia nele e não pereça, mas tenha vida eterna. Acabou. Desde que o resto, o Espírito Santo convence. Como eu falei, não é a palavra. O convencimento depois, o Espírito Santo faz isso. Ele é a pessoa do convencimento. Lembra que nós tivemos um culto aqui sobre a pessoa do convencimento? Falamos do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vamos convencer ninguém. Queridos, nós não convencemos nem nossos filhos a fazer o que é certo. Sim ou não? Quem é empresário aqui, você consegue convencer todos os seus funcionários a fazer o que é certo? Ou você tem que ir lá toda hora lembrar, você tem que fazer assim. Aí você vira as costas, você tem que fazer, não convence. Só existe uma pessoa que é a pessoa do convencimento, que é o Espírito Santo. Mas e o meu funcionário? Ore por ele. Ore por ele. Ore pelo teu filho, ore pelo teu funcionário, ore pelas pessoas que você precisa que aquilo que você ensinou alcance o coração dela. Isso funciona. Entre na tua empresa e fala assim, Senhor, convence meus funcionários. Tira a preguiça, tira a acomodação, tira a indiferença, tira esse espírito, desculpa o termo, tá gente, só para vocês entenderem, marxista, de que eles estão revoltados com o patrão, de que eles são que eu estou aqui só para explorar, que eu ganho muito e pago pouco. Você sabe que existe um espírito que fica rondando, né? Que fica rondando os funcionários. É uma opressão na mente deles. Eles veem o patrão como inimigo. Eles veem o diretor, o gerente como inimigo. E na verdade nós somos um time. Nós somos uma equipe, cada um ocupando um lugar. É assim que funciona. E você que é cristão, use essa arma da oração que você tem, pedindo para que o Espírito Santo convença as pessoas de mudar. Você quer ver tua esposa diferente? Ore o Espírito Santo para que ele venha e convença. Não adianta você ficar xingando, brigando, amaldiçoando. Você quer ver teu marido diferente? Ore para que Deus toque o coração dele, Deus convença ele, Deus mova o coração, quebre aquela dureza, quebre aquela barreira. Não adianta você ficar xingando, fechando a cara, amaldiçoando, brigando, reclamando, fofocando, ligando para as amigas, falando que meu marido é um traste. Eu sei, ninguém faz isso aqui, é só um ensino. Amém? E se fizer também se arrepende e vai para frente. Não tem problema. Mas é Deus mostrando que quem convence é o Espírito Santo. Deixa eu te falar, Deus, o Espírito Santo vai à frente convencendo as pessoas. Quando você chegar com a palavra de salvação, aquilo vai entrar no coração, vai tocar o coração delas, vai mudar a história delas, como mudou a tua e como tem mudado a tua em nome de Jesus.
Quantos podem dizer que tiveram a história mudada por Jesus? Desde que o conheceram? Você não é mais o mesmo. Ai, pastor, mas eu ainda tenho problemas. Ai, pastor, mas eu ainda tenho falhas em mim. Não tem problema, não é essa a questão. A questão é que você era um antes de Jesus e você é outro depois de Jesus. E porque você está com Jesus, as falhas podem ser mudadas, as dificuldades podem ser enfrentadas, as barreiras podem ser transponíveis. Em nome de Jesus. Não existe impossível para Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Não existe. E Deus te trouxe aqui para falar, conte comigo. Ele está dizendo, eu sou por ti, eu sou contigo, a Rosângela orou aqui. Ele não desampara o órfão, não desampara a viúva. Sabe qual é a verdadeira religião, segundo a palavra de Deus? A Bíblia diz a verdadeira religião, ela diz que existe uma religião, é amparar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Quem são os órfãos e as viúvas? Órfão é aquele que não tem pai. Então a verdadeira religião é você apresentar o Deus Pai para eles. E viúva é aquele que não tem marido. Jesus Cristo é quem? É o noivo. É você apresentar um pai através de um noivo, que é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião nada mais é do que pregar o Evangelho para quem não conhece. Amém? E a história das pessoas são mudadas. Então o que Jesus fazia? Ele primeiro ensinava, segundo pregava o Evangelho, e terceiro, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte. Não existe doença nem enfermidade que Jesus não possa curar. Não existe. O que muitas vezes existe é falta de fé. O que muitas vezes existe é medo, incredulidade da nossa parte. Mas não existe doença e enfermidade. Mas você vê que a Bíblia cita doença e enfermidade. Ah, peraí, não são sinônimos? Na língua portuguesa, sim. Doença e enfermidade são sinônimos, no hebraico não. No hebraico, doença está falando do Covid. Doença está falando de tudo aquilo que é externo, que veio como maldição sobre a vida do homem. Por quê? Por causa do pecado. O que a Bíblia diz que aconteceu com a terra quando o pecado entrou? Passou a nascer espinhos e abrolhos, ou ervas daninhas. A terra não tinha, a terra era pura. A terra brotava só aquilo que era comestível, só aquilo que era bom para o homem. Mas por causa do pecado, o que aconteceu? Começou a brotar também aquilo que não era bom. E o que o homem teve que fazer? Arrancar o que não era bom para cultivar o que era bom. As doenças, da mesma forma. Por causa do pecado, as doenças vieram, se multiplicaram. Mas são fatores externos. Então, seja você crente ou não, as doenças, elas existem e nos alcançam. Elas nos alcançam, não quer dizer que elas tenham que permanecer, mas elas nos alcançam. O Covid chegou para todo mundo, sim ou não? Sim. Ou chegou só para quem não era crente? Não, chegou para todo mundo, inclusive matou muito crente. Matou, entre aspas, né? A soberania de Deus, não precisa entrar por esse aspecto. A gente sabe que Ele permitiu quem Ele queria recolher nesse tempo, mas alcançou. Assim como o meu jardim ali, ó, é casa de crente, então não deveria ter espinho e abrolho. E agora na chuva, o que você acha que eu mais faço no jardim? Arrancar as ervas. Meu Deus, como cresce. Você arranca um dia, 2 dias depois já... E é bom arrancar quando está molhado, porque vem com a raiz, né? Mas não adianta, cresce de novo. Maldita é a terra por causa do pecado do homem. Então cresce, e a gente tem que trabalhar aquilo. As enfermidades, as doenças também vêm. Só que nós precisamos, no nome de Jesus, arrancá-las do nosso meio. E eu quero te dizer, queridos, esse lugar é um lugar de cura. Amém. Esse lugar é um lugar de milagres. Amém. Pode convidar sem timidez nenhuma as pessoas que você encontra enfermas, pode trazê-las sim, porque quem cura aqui não é o pastor, é o Senhor Jesus. Amém. É Jesus que cura-nos das enfermidades, é Deus que cura nesse lugar. Então pode convidar sim, pode falar, olha, vamos comigo, vamos lá, o pastor vai orar por você, o Espírito Santo vai agir na tua vida. Você não pode prometer a cura. Por que você não pode prometer? Porque quem cura é Jesus, no tempo dele, do jeito dele. Se a pessoa vier com a expectativa de uma promessa tua, ela pode se frustrar, se ela não receber no tempo que ela está esperando.
se ela não receber imediatamente. Já contei aqui experiências de pessoas que foram curadas na nossa célula, surdos de nascença, imediatamente, e aquele cego que recebeu a oração e foi embora cego. E depois na outra semana voltou curado, foi curado dentro do supermercado. É Deus, Ele faz do jeito dele, não tem explicação, mas você precisa influenciar a fé no coração das pessoas, e dizer, olha, vá para a presença de Deus, porque a presença de Deus é um lugar de milagres. E se você chegou aqui enfermo, eu quero declarar que Deus vai curar o teu corpo agora, em nome de Jesus, de toda doença. Há poder no nome de Jesus para curar as doenças. As doenças devem ser arrancadas da nossa vida pelo nome de Jesus. Porém, aqui fala de doenças e enfermidades. E as enfermidades, quando fala no hebraico, eu não vou citar os termos hebraicos aqui, mas no hebraico quer dizer o quê? Influência de demônios. São as enfermidades que os demônios trazem sobre a vida das pessoas. Aí, não é só a gripe, o vírus que existe aí como maldição, a bactéria. Aí tudo tem origem espiritual, ok? Mas nós estamos falando de possessões demoníacas que geram enfermidades, que geram doenças, que aprisionam a vida das pessoas anos e anos e anos. Geram doenças crônicas, geram deformidades no corpo. E nós vemos quantas vezes chegou um surdo, a Bíblia não diz que Jesus curou o surdo. Leia, pode continuar, você lê o texto aqui. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio do surdo, e ele ficou curado. Então são enfermidades. Quando você lê Isaías 53, o que está falando lá? Que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, não fala as nossas doenças. É a palavra enfermidade. Por quê? Porque ele levou sobre si toda a casta de demônios que dominavam sobre o ser humano. As patologias psíquicas, as loucuras, a depressão, a opressão, tudo isso Jesus levou na cruz do Calvário. Nós não podemos aceitar na nossa vida. Você está entristecido por alguma coisa? A Bíblia diz que é normal se entristecer, mas não deixa isso transformar numa influência maligna, demoníaca sobre a tua vida. Tem pessoas que atraem isso porque elas se entristecem com uma situação que é real. Olha o que Deus está nos ensinando hoje. Você vai precisar ensinar pessoas sobre isso. Deus vai te fazer um fazedor de discípulos, um gerador de vidas no reino. Você vai precisar ensinar as pessoas. A pessoa se entristece por uma situação. Às vezes a perda de alguém nos entristece. A gente sabe que foi para a glória, isso nos alivia, mas a ausência nos entristece. É natural. Às vezes uma situação, uma falência financeira, um problema pessoal, um casamento destruído, isso nos entristece, é natural. A Bíblia diz, o choro vem, o choro da tristeza vem. Então você se entristece, eu me entristeço. Tem situações que nos entristecem, gera uma angústia lá dentro, gera um choro. Mas quando você não domina sobre isso, e Deus te dá poder para dominar sobre essa enfermidade, essa dor, o diabo transforma isso em depressão. O diabo transforma isso em opressão. O diabo domina o corpo e começa a trazer sobre o corpo enfermidades. Mas graças a Deus você está livre de tudo isso pela cruz do Calvário. Mas você tem que tomar posse disso. Você tem que falar, eu estava triste. Por isso que a Bíblia diz, você chorou a noite inteira, agora se alegra porque o sol raiou. Um novo dia começou. A tristeza durou a noite, mas de manhã vem a alegria. O sol da justiça brilha sobre você. A graça do Senhor te alcança novamente. Um dia se abre com novas oportunidades e expectativas para a sua vida. Então rejeita essas enfermidades. Queridos, ficou normal, desculpa falar. Ficou comum agora, as pessoas, na minha visão é até estranho, virou status agora. Ter depressão. Olha, eu estou com crises de ansiedade e tal. A pessoa conta como se fosse uma conquista. Gente, desculpa falar isso. Tudo bem, no mundo pode ser, mas aqui dentro não. No meio do povo de Deus isso é inaceitável.
Pode até estar enfrentando, mas a pessoa vai trazer aquilo. Pastor, ora por mim, eu não quero isso não. Não, mas vem contando, olha agora, como se fosse algo zen, como se fosse como se fosse um novo tempo na vida dela, agora. Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê esse poder? Onde diz aqui, e Ele curando toda sorte de doenças e enfermidades, toda sorte de doenças e enfermidades, toda. A nossa falta de fé faz a gente ficar dependente, sim, muitas vezes, de remédios, de médicos, de tratamentos, ok, mas pro resto da vida, eu vou ser então um crente pro resto da vida dependendo de tratamento e de remédios? Então, para que Jesus? Para que Jesus? Virou uma religião de novo? Voltou a ser uma religião? Deixou de ser o poder? E a autoridade? Não, querido, você está livre disso. Você está livre de tudo isso. Jesus é maior na tua vida. Jesus é maior e Ele vai mudar a tua história. E vai mudar a história das pessoas que estão ao teu redor. Através do teu exemplo, através do teu ensino. Só quem recebe, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Agora olha isso. Diz que Jesus operando tudo isso. Pregando o Evangelho, ensinando, operando curas. Aí Jesus olha para as multidões e se compadece. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas. E aí ele faz uma relação que é extraordinária. Que eu acho que Mateus em toda... Fora Mateus 28, né, a grande comissão, acho que essa palavra aqui, ele não expressa em nenhuma outra parte do evangelho dele tão claro como essa. Ele diz assim: aflição e exaustão é só para a ovelha que não tem pastor. Ele diz assim, ele se compadece das multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. Sabe por que esse mundo está aflito e exausto? Fala a verdade se não está. Porque não tem pastor. Primeiro, o bom pastor, tá? Não acho que eu estou advogando em causa própria, não é isso não, tá? Não estou falando de mim, eu estou falando do bom pastor. Se não tiver Jesus, não adianta pastor aqui na terra, gente. Não adianta mentor, não adianta guru, não adianta guia, não adianta nada. Se não tiver Jesus, não adianta instrução, não. É Jesus, o bom pastor. Mas o mundo está do jeito que está, porque são como ovelhas que não têm pastor. E isso que antes, é um alerta agora para nós, isso que antes estava só lá fora, começou a vir aqui para dentro. As pessoas vêm para a igreja, mas continuam sendo ovelhas que não têm um pastor. E aí sabe o que está acontecendo com os crentes, que não é o teu caso em nome de Jesus? Andam aflitos e exaustos. Se você anda cansado, sabe que você precisa de um pastor. Você precisa saber quem é teu pastor. Eu sei quem é meu pastor. Ontem de novo falando com o pastor Hugo, ele deu glória a Deus ali, que eu achei até que chamou a atenção ali dentro. Porque ele falou assim, que ele conhece meu pastor, né, o pastor Fábio. Aí ele falou assim, quanto tempo você caminha com o pastor Fábio? Eu falei, 25 anos. Ele, glória a Deus. Né? Ele deu esse glória a Deus no sentido assim, puxa que bênção, né? Aí eu falei, olha, é meu único pastor até hoje. Foi com quem eu aceitei Jesus e eu estou até hoje, né? E eu vi que aquele glória a Deus dele foi no sentido, quase um desabafo, sendo assim, hoje as pessoas não ligam mais para isso. Hoje as pessoas não têm mais fidelidade para isso. Elas vão aonde interessa. Elas vão aonde elas não querem ser confrontadas. Elas vão onde elas não querem ser ensinadas. Elas vão onde elas não querem, elas querem fazer do jeito delas. Elas ficam pulando de galho em galho, não tem fidelidade. Pode reparar. Queridos, quem é o teu pastor? Teu pastor tem nome. E se não quiser andar aflito e exausto, lembre que você tem um pastor para orar por você, para ministrar a tua vida, que se compadece da tua dor, que dobra os joelhos por você. Mas se você não tem um pastor, você não tem alguém fazendo isso por você.
se você tem, seja fiel a isso. Seja comprometido com isso. Seja aliançado com isso. E isso vai te trazer benefício. Vai renovar tuas forças. Um povo que não tem pastor anda aflito e exausto. Os resultados de não ter um pastor, está aqui, ó, andar aflito e exausto. Não quer isso, busca um pastor. A ovelha ela é guiada a águas tranquilas, diz o Salmo 23. Se você é ovelha, sabe onde o pastor te leva? Para águas tranquilas, para lugar de alívio. Pastor não leva a ovelha para lugar de aflição. Pastor livra a ovelha do lugar da aflição. Pastor com o cajado puxa a ovelha. Então, se o teu pastor está te puxando com o cajado para perto dele, é porque ele quer te livrar do lugar da aflição. Então, fica atento. Queridos, o pastor não foi levantado para mandar na vida de ninguém. O pastor foi levantado para zelar pela vida das ovelhas, para ficar atento. A ovelha é guardada no aprisco, lugar de proteção. A ovelha é protegida pelo cajado e a vara do pastor. O pastor não manda em ovelha, ele guia a ovelha. Essa é a diferença. Mas a ovelha rebelde perde a direção e fica exposta. Como que a ovelha não perde a direção e fica exposta? Quando ela ouve a voz do pastor e quando ela não se afasta do grupo. A ovelha não anda sozinha. A ovelha anda no grupo. A ovelha sozinha está exposta. A ovelha sozinha é foco do inimigo. A ovelha sozinha é mira do predador. Você quer ser mira do predador? Você quer ser mira do predador? Sim ou não? Então fica no grupo. Não fica sozinho. Não existe ovelha buscando a Deus sozinho em casa. Essa é uma mentira que foi criada agora nesse tempo. Falando, eu sou igreja. Eu não preciso de igreja. Eu sou igreja. Mentira. Igreja é só quando tem 2 ou 3, no mínimo. Sozinho ninguém é igreja. Não existe. Igreja é congregação. Eclésia. Não tem igreja sozinho. E é isso que os enganos estão trazendo sobre a nossa vida. Agora, queridos, nosso relacionamento com Jesus e o seu pastor começa como ovelha. Mas a Bíblia nos mostra aqui que a gente pode até começar como ovelha, mas precisa evoluir, precisa crescer para se tornar um discípulo. Veja o que Jesus disse aqui. Olha, ele se compadeceu do povo que era ovelhas que não tinha um pastor, mas daí ele chama os discípulos para perto. Ser discípulo é andar perto de Jesus. Discípulo, Jesus chama a intimidade e derrama sobre eles autoridade e poder. Como ovelha você vai ser cuidado, como discípulo você vai receber autoridade e poder. Não dá para ser ovelha para o resto da vida. Não dá. Por quê? Porque a ovelha, ela só vai receber a grama e a água tranquila e vai voltar para o aprisco. Aí no outro dia ela vai receber a grama, água tranquila e vai voltar para o aprisco. Tem pessoas que se acomodam nisso e acham que a vida com Jesus é só isso. Mas eu te garanto que a vida com Jesus é muito mais do que isso. Vai muito além disso. A vida com Jesus é experiências novas, é ver os grandes milagres, é experimentar o sobrenatural. E isso não é para ovelha, isso é para discípulo. A ovelha vai ter água tranquila, a ovelha vai ter pasto verdejante, a ovelha vai ter aprisco. Mas o discípulo vai ter experiências com Deus. O discípulo vai ser usado por Deus. Ele diz, chama os discípulos e diz assim: olha, a seara na verdade é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os discípulos. Então, ore ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para essa grande seara. Olha lá como tem gente precisando de Jesus. Olha lá como tem multidão aflita e exausta. Olha lá como tem gente precisando que você se mova, você saia do seu lugar aí de conforto, do seu lugar aí de acomodação, ou saia dos seus problemas e comece a olhar que tem algo maior acontecendo, algo que vai além, para quem é discípulo. Amém?
Ovelha anda aflita e exausta, discípulo expulsa demônio e cura doenças. A diferença. Ovelha anda aflita e exausta, precisa ir para as águas tranquilas. Então tem momento que a gente está ovelha, sim ou não? Tem momento que tudo que a gente quer é uma água tranquila, é um pasto verdinho, é um aprisco nos protegendo, natural. Tem dias que é isso que a gente precisa, e Jesus sabe. Mas Jesus não quer você só nisso. Jesus quer que você vá além. A ovelha fica doente e não aparece no culto. O discípulo vence em fé e ainda traz uma vida com ele. É diferente. É diferente. E é uma decisão que a gente toma. Eu vou ser ovelha pro resto da vida? É igual uma criança. Quando ela é criança, ela faz coisa de criança. Mas quando ela cresce, ela não pode mais fazer coisa de criança. Ela vai mudar. Ela vai ter que fazer coisa de adulto. Ela pode ter um coração de criança. Um coração puro. Mas as atitudes e posturas de um adulto, a gente tem que corresponder conforme um crescimento. A vida espiritual é a mesma coisa. Faz uma análise agora tua, não é para mim, é tua. Você acha que espiritualmente, nesses últimos tempos, você tem crescido? Você tem avançado espiritualmente? Por exemplo, se olha há um mês atrás, como você está espiritualmente hoje, um mês atrás? Rompeu alguma coisa ou está praticamente igual? E um ano atrás? Mudou alguma coisa? As experiências mudaram? As novidades chegaram? E não é novidade a resposta de trabalho, de emprego, disso, não. As novidades espirituais mesmo, as experiências, pessoas estão olhando para você diferente, estão falando assim, estão vendo em você essa diferença espiritual, ou parece que o tempo está passando, e a gente está igual, ou se bobear, pior, ou vai ficando pior, não é verdade? Então, a ovelha depende sempre da oração do pastor. O discípulo recebe a autoridade para orar, amém? Não tem problema nenhum você pedir oração para o seu pastor, faça isso. Eu peço para o meu até hoje. Tem hora que a nossa fé parece que bate no teto, né? Não tem? Você sente isso? Tem uma hora que você fala assim, eu preciso apelar, eu preciso consultar os universitários, não está dando, não está indo. Eu preciso que orem por mim, meu pastor ora por mim, minha esposa ora por mim, ora por mim, alguém ora por mim. Porque parece que bate assim, parece que não vai. Normal. Mas vamos ficar a vida inteira assim. E o dia que meu pastor estiver de férias, eu faço o quê? Me mato. O dia que ele não atender minha ligação, eu desisto. Eu me desespero, eu fico aflito e exausto. Não, eu não sou mais ovelhinha só, eu sou discípulo também. Então no dia que eu não puder falar com o meu pastor, eu vou lembrar que tem autoridade sobre a minha vida para operar milagres. E eu quero declarar que tem autoridade sobre a tua vida para operar milagres, para viver milagres, para andar de glória em glória, de vitória em vitória, como diz a palavra. Amém? Amém. Nós nunca deixaremos ser ovelhas, mas precisamos evoluir e conhecer a Jesus mais profundamente, como discípulos. Olha como é que o texto continua, para encerrar. Diz assim, a gente leu Mateus 9,38, né? Terminou dizendo assim, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora olha Mateus 10,1, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja só, até aqui Jesus estava cuidando de todos como ovelhas, e aqueles que não tinham ovelha, ele via a aflição e a exaustão. Se você se sente cansado hoje, diante das adversidades, porque elas existem, e se você vencer essas, outras podem aparecer, essa exaustão, queridos, diz respeito só a uma coisa: o bom pastor não está podendo cuidar de você como ovelha. Você não tem sido ovelha, porque se você for ovelha, ele te leva para águas tranquilas, ele renova as tuas forças. Essa exaustão, esse cansaço contínuo, a ponto de você falar, não estou aguentando mais, eu não tenho mais força para ir, eu não tenho mais força para
Eu, se pudesse, parava com tudo. Queridos, isso é falta do bom pastor. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Amém? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovam como quem? Águia. Caminham, correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Ou seja, no momento de correr, consegue correr. No momento de caminhar, consegue caminhar. Tem hora de correr, tem hora de caminhar. Estão entendendo? É a falta do bom pastor, que muitas vezes está na figura do pastor aqui, sobre a tua vida. Então o que acontece? Ele estava aqui, ó, primeiro ele cuidou de ovelha, mas depois ele falou, agora eu preciso que se aproxime de mim, aqueles que são discípulos. A ovelha, ela nem sempre é disciplinada. A ovelha muitas vezes é indisciplinada, a ovelha se perde fácil, a ovelha se distrai fácil, a ovelha se encanta fácil com o que vê. Qualquer ofertinha do mundo engana a ovelha, gente. Qualquer ofertinha do mundo engana a ovelha. Por isso Jesus já disse assim, cuidado com os lobos vestidos de ovelha, porque eles vão enganar. Então ovelha se engana fácil, mas discípulo não. Discípulo tem discernimento, que ele é disciplinado. Ele sabe onde ele tem que estar, ele sabe para quem ele tem que olhar, ele sabe os passos que ele tem que dar. E é por isso que Jesus te trouxe nessa manhã dizendo assim, olha, eu cuido de você como ovelha, mas eu preciso te enviar como discípulo. Quantos estão entendendo? Para você enfrentar seus desafios na vida, queridos, que aqui eu não estou falando só de desafio ministerial, ganhar vidas, ser um fazedor de discípulo, não. Eu estou falando que o discípulo é aquele que tem autoridade para enfrentar as questões familiares, profissionais, financeiras, casamento, saúde. É quem tem autoridade para isso é discípulo, porque ele chamou os discípulos, levantou 12, que é o modelo perfeito de Jesus, e é por isso que a igreja El Shaddai trabalha no modelo dos 12, não tem outro modelo bíblico feito por Jesus. Ele levantou o modelo, e aí ele falou, ó, para vocês eu dou agora a autoridade, agora vai a autoridade, onde tiver um demônio vocês vão expulsar. E às vezes o demônio não está numa pessoa, às vezes o demônio está num território. Sim ou não? O principado não está numa pessoa, está num território. Quando eu cheguei aqui em Americana, a primeira coisa que eu fui fazer foi ungir lugares específicos aqui da cidade. Fui lá de madrugada, derramar óleo e ungir. Por quê? Porque tinha uma guerra espiritual a ser travada, que eu travo até hoje. Continuo. Mas eu fui preparar espiritualmente, fui confrontar. E é assim o caminhado. Então, você quer ver a tua casa um ambiente de paz, você tem que expulsar os demônios que ficam lá trazendo guerra, trazendo discussão, trazendo contenda. Você quer ver a tua empresa um ambiente próspero, abundante, você tem que expulsar de lá os demônios que trazem confusão, que trazem divisão, que trazem preguiça na vida dos funcionários, que trazem soberba na vida dos gerentes, e assim por diante. Estou citando exemplo. Você quer ver a tua vida em paz? Tem que expulsar os demônios que vem com setas na tua mente todo dia, falando que você não pode, você não consegue, chegou o teu tempo, que você está velho, que você não tem estudo, que você tem isso, que você não tem aquilo, vai começar de novo, que você perdeu tudo, que você errou, que você falhou, que você é pecador, ou não vem certo o tempo inteiro? Ou só é comigo que acontece isso? Não é. Mas Deus dá autoridade para quem é discípulo. Amém? E quem é discípulo anda em disciplina. Discípulo é do mesmo radical de disciplina. É aquele que ouve e aprende. É aquele que se abre para o aprendizado. Em nome de Jesus. Amém? Por isso Deus te trouxe aqui primeiro para te dizer que se você está aflito ou exausto, tem um pastor para cuidar de você, que se chama Jesus Cristo. Amém. E você precisa se render a Ele. Ser sincero e falar, Senhor, eu estou aflito. Eu tenho vivido aflições. Eu tenho vivido aflições no meu casamento. Eu tenho vivido aflições na minha vida financeira. Eu tenho vivido aflições na minha saúde. Eu tenho vivido aflições no meu dia a dia. Eu estou exausto, Senhor. Eu estou cansado. Eu
estou sobrecarregado. Ser sincero a Deus e falar: eu me sobrecarreguei, Senhor. Eu me sobrecarreguei do que eu não precisava. Eu não fui atento. Eu, como uma ovelha, me encantei com coisas que se apresentaram diante dos meus olhos. Eu me perdi do teu cajado, Senhor. Eu estou exausto. Eu estou cansado, eu estou aflito. Sabe como é que Jesus olha para você? Com olhos de compaixão. A Bíblia diz: e se compadeceu deles que estavam aflitos e exaustos. E Ele te diz: eu sou o teu pastor, eu te conheço pelo nome, eu quero cuidar da tua vida, eu quero te levar a águas tranquilas, eu quero te dar pastos verdejantes, eu quero te recolher no meu aprisco, eu quero que você seja protegido e suprido, como uma ovelha do meu pastoreio. A Bíblia diz: eu serei o teu pastor, e vocês serão ovelhas do meu pastoreio. Porém o Senhor tem algo além para aqueles que dizem sim, para aqueles que entendem que é muito bom ser ovelha, mas que podemos ir além, que podemos experimentar a autoridade e poder que há no nome de Jesus, para curarmos os enfermos, para libertarmos os endemoniados, para abençoarmos vidas, pregando o Evangelho, ensinando, batizando, abençoando. E estes vivem experiências que outros não vivem. Não foi toda a multidão que viu Jesus transfigurado. Não foi toda a multidão que viu Jesus calar o mar e os ventos. Não foi toda a multidão que viu Jesus ressurreto. Não foi toda a multidão que experimentou grandes milagres. Estes foram os discípulos. Estes são os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus deixou um legado, que são discípulos aqui na terra. E Ele te chama para que você viva como um discípulo, respaldado pelo poder e pela autoridade do nome de Yeshua. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos colocar diante do bom pastor as nossas aflições, a nossa exaustão. Não adianta nada ficar falando: estou cansado, e não se volta para o seu pastor. Não adianta nada dizer: estou aflito, e não deixar com que essa aflição seja transformada em fé, pelo relacionamento e pela intimidade. Espírito Santo de Deus, visite os teus filhos que estão aqui nessa manhã, e também aqueles que não estiveram aqui, que não entenderam, que não foram sensíveis à tua voz. Oramos, Senhor, nessa manhã para que o teu Santo Espírito visite os nossos corações, e que a tua compaixão nos alcance, e como ovelhas sejamos livres das aflições, porque a tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Pai, tira-nos da angústia, da dor, da tristeza profunda. Limpa o nosso coração daquilo que nos angustia. Ajuda-nos, Senhor, a levantar os nossos olhos, ver que grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. E se o Senhor permitir, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser
os teus trabalhadores, teus discípulos, aqueles que o Senhor confidencia, aquele que o Senhor revela, aquele que o Senhor traz a intimidade, e aquele que o Senhor respalda com poder e autoridade. Eu quero declarar que sobre a vida dos teus filhos está esse poder e essa autoridade. As mãos deles estendidas operarão o sobrenatural. A boca deles se tornará voz profética nessa geração. O Senhor os abençoa hoje com um novo tempo, com uma nova experiência, com a oportunidade de saírem daqui nesta manhã transformado. Se alguém chegou doente, receba cura agora, em nome de Jesus. Se alguém chegou aflito e exausto, receba renovo do Senhor agora, do bom pastor agora, sobre o teu coração, a tua mente, tudo que tem te oprimido, tudo que tem te angustiado, tudo que tem sido ansiedade, aflição, medo, cansaço, sobrecarga, receba alívio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que é, Pai, algo que não vem da tua parte, não permaneça na vida desses teus filhos, dessas tuas ovelhas. Mas eu também oro, Pai, para que como discípulos eles se levantem, como modelo de vida cristã, como pregadores do teu evangelho, propagadores do teu reino, e como autoridade sobre toda sorte de doenças e demônios, em nome do Senhor Jesus. Por tudo isso te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo teu amor, que nos constrange a cada dia, que nos impacta em saber que mesmo com as nossas falhas e erros, mesmo com as nossas debilidades, o Senhor nos ama tanto. Também te amamos, Senhor, e te adoramos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levante sua mão, Senhor. Ele deixa, se for necessário, Ele deixa 99 para alcançar a tua vida. Ele move o que precisa ser movido para te resgatar, para te alcançar, para te fazer ovelha do seu aprisco. Agradeça a Ele. Diga o quanto você precisa dEle. Diga o quanto você o ama.